Olá a todos, meu nome é Luiz e como vocês bem sabem eu tenho feito essa série Desenvolvimento de Jogos para Batatas. Porém, devido a questões aqui logísticas, eu não vou conseguir manter o mesmo formato. Aquele formato eu gostava tanto, tinha um videozinho comigo no começo, aí depois ainda aparecia com facecam aqui no canto, era mó legal, mas não vai dar certo. Então eu vou mudar o formato e agora eu vou usar esse quadro aqui para poder me expressar com vocês. A ideia é aumentar a frequência dos vídeos sem perder a qualidade. Então me avisa, por favor, se vocês acharem que perdeu a qualidade. E dá o joinha aí no vídeo. Isso aqui, por incrível que pareça, era pra ser um joinha, mas não foi, não deu muito certo. Dá um joinha aí no vídeo se gostou e deixa nos comentários o que vocês acharam do novo formato, se dá pra continuar assim. Então, ok, eu preciso falar sobre uma coisa chamada estrutura de dados. Quando você declara uma variável em JavaScript, ou em qualquer linguagem de programação, ela fica armazenada na memória RAM do seu computador. Memória RAM significa Random Access Memory. E ela é separada em bytes, onde 1 byte é igual a 8 bits. E 1 bit, é escrito assim, é um 0 ou um 1. 1 byte é sempre representado com a letra maiúscula B, e 1 bit sempre representado com a letra minúscula B. É assim que você sabe a diferença quando você vê megabyte ou megabit. A memória RAM ela guarda vários bytes em sequência, um depois do outro, como se fossem várias caixinhas de byte. E essas caixinhas são numeradas sequencialmente, e por isso cada uma delas tem um endereço. O endereço da memória delas é o número delas a partir do 0 aqui. Todos os dados que programas usam, seja número, texto, imagem, comandos que já estão lá em binário, o próprio programa de computador, o jogo que você está jogando, tudo isso fica armazenado aqui. Isso porque a memória RAM ela é bem mais rápida que o seu HD. Bem mais rápida. Então todo o programa é carregado do HD para a memória RAM para poder fazer acesso rápido aos dados dele. Como fazer para tudo isso aqui caber nesse contexto? Como o computador sabe a diferença entre cada um desses tipos de dados, sendo que no fim das contas tudo é 0 e 1? Bem, essas perguntas nós não vamos responder nesse vídeo. Até porque você não veio aqui para o canal para se formar em ciências da computação, você veio para saber fazer jogos. O que você precisa saber é complicado. É bem mais complicado do que parece, você precisa mesmo de um curso para poder entender tudo. E existem limitações para o que pode ser guardado aqui e em quais formatos as coisas podem ser guardadas nessa memória. E essas limitações exigiram bastante criatividade para responder essas perguntas e as soluções que foram encontradas são as que estão disponíveis para a gente. Isso que eu estou apresentando é o conceito de estruturas de dados, ou como organizar as informações que eu preciso de forma que elas caibam nesse contexto todo. Quem quiser saber mais, procura o termo no Google. Agora nós vamos para a consequência dessa realidade. Vou abrir meu navegador e entrar na documentação da Godot, docs.godotengine.org. Aqui a gente tem scripting na parte de Getting Started, GDScript, GDScript Basics e Built-in Types. Vou clicar aqui. Tá rolando todo um lance para traduzir a documentação, tá? É possível que no futuro próximo, esse ano, muito certamente, deve ter bastante coisa em português já. E aqui você vê várias estruturas de dados, várias soluções para colocar informação dentro da memória. Cada um desses tipos que estão disponíveis no JavaScript resolveram aquele problema e disponibilizaram para a gente forma de utilizar esses dados sem se preocupar com os detalhes. Pode notar que tem vários que começam com letra maiúscula e estão em azul porque eles são links, né? Se você clicar em algum deles, por exemplo, string, que eu até acessei aqui hoje, a documentação vai te levar à referência de como utilizar essa estrutura. No fundo, a string é implementada com uma classe, por isso ela tem métodos. Conhecer esses métodos é muito importante, porque eles resolvem a maioria das operações mais comuns que você pode querer fazer com o texto. O mesmo vale para todos os outros tipos daquela lista, tá? Todos esses aqui. E na verdade, todas as classes do JavaScript que estão em outro lugar da documentação. Vamos para o código. Eu abri aqui um projeto novo. Vou criar um node, chamar ele de main. Vou salvar essa cena com Ctrl S. Vou colocar um script nela, colocando o modelo noComments. Criar. Legal. Também vou expandir isso aqui para a gente ficar só com o texto.
Eu vou apresentar primeiro aqui uma estrutura de dados bastante especial e ela sempre possui uma forma só dela de ser declarada no código. O array, em português, é chamado de vetor, tá? Array é igual a vetor, em português. Mas, para não ser confundido com vector 2 ou vector 3, que são coisas completamente diferentes, eu vou chamar de array mesmo. Var arr igual a abre e fecha colchetes. Arr de array. Abre e fecha colchetes é o formato especial para declarar arrays no JavaScript. E em várias outras linguagens de programação, a maioria delas vai ser esse mesmo formato aqui. Pronto, agora a variável arr, ou ar, é um array. O mais importante de saber sobre arrays é o seguinte: eles guardam vários valores sequencialmente na memória. E uma forma de colocar esses valores dentro do array é no momento da declaração, separando por vírgula. Então eu vou colocar aqui alguns valores aleatórios. Eu coloquei só números, mas na verdade dá para você colocar texto também. Dá para você pôr vector 2, aqui por exemplo, que é outra coisa. Dá para você pôr o que você quiser aqui, tá? Mas eu vou tirar, deixa só números para simplificar nossa vida nesse exemplo. Para acessar um valor dentro de um array, você tem que informar o índice do valor. Eu vou usar o print para demonstrar aqui pra gente. E vou usar o array. Vou pegar o índice 0. Eu vou rodar a cena, mas eu preciso primeiro selecionar aqui qual a cena. Rodou. Mas, é claro, a gente precisa sair desse modo para poder ver o terminal. Aqui, número 5. Porque no índice 0 nós temos o número 5. No índice 1, o 7. No 2, o 8 e assim por diante. Começa com 0, como na maioria das linguagens de programação começa com 0. Isso se deve à forma com que o array é implementado nos fundos, por causa daquele problema que a gente abordou no começo de guardar uma estrutura como essa na memória. Para quem quiser saber mais rapidinho, o array, na verdade, é um ponteiro que aponta para o primeiro endereço de memória. E você coloca aqui quais valores você quer que ele pula a partir do primeiro endereço. Se você dá 0, significa que você quer que ele pule 0 valores. Ele pega exatamente o valor que está no primeiro endereço. Se você colocar 3, por exemplo, ele vai pular 3 valores a partir do primeiro endereço. Então, está no primeiro endereço, vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto endereço. 0, 1, 2, 3. 3 pulos, ele vai pegar o número 2. Vou executar. A gente tem o número 2. E é claro, se você apertar F4 no editor, você pode digitar array e ele vai lá na documentação do array, aqui no editor. Tem todos os métodos, assim como eu mostrei lá na documentação no site da Godot. Eu não vou explicar todos eles, porque alguns já estão explicados no vídeo de Aprenda JavaScript em vídeo, e porque a gente vai aprendendo conforme fomos usando nos próximos vídeos. Mas para exemplificar, vamos testar aqui o find. O find recebe um argumento, e você pode colocar o segundo argumento que a gente não vai explorar agora. Ele é opcional. O primeiro argumento diz o que você está procurando. Então vamos voltar lá para o código. Vamos colocar aqui arr.find. Vamos dizer que a gente está procurando o número 8. Vou executar. Vamos ver o nosso resultado lá. O resultado foi 2. Por quê? O índice do número 8 é o número 2. 0, 1, 2. Então, se você vier aqui, colocar o índice 2, você recebe o valor 8. Beleza? Bem simples. E é assim que você usa como se fosse um objeto mesmo. Você coloca o ponto e você tem acesso a todos os métodos aqui. Tem um autocomplete bem legal pra gente. Quando você dá print no array em si, ele tem um formatinho especial aqui pra gente. Ele coloca exatamente o formato que você usaria para declarar aqui no terminal. Agora eu vou falar sobre Dictionary. O Dictionary ele é uma implementação de uma coisa chamada HashMap, ou tabela hash em português. Estou dizendo o nome aí caso você queira pesquisar mais sobre isso. Semelhante ao array, ele tem um formato especial. E para declarar você coloca entre chaves, diferente do array que é colchetes. E também tem uma forma de você colocar elementos dentro dele já na declaração. Mas funciona de um jeito diferente. Você precisa passar uma chave e o valor. Normalmente, a gente usa string como chave. E aí você pode colocar o que você quiser como valor. Vou colocar, por exemplo, aqui o número 10. E aí você separa esse par de chave e valor por vírgula e você pode colocar quantos você quiser. Outra chave. E vou colocar aqui true, por exemplo, que é um valor diferente. Para acessar algum desses valores, você faz semelhantemente ao array,
coloca entre colchetes também. Mas aí você passa a chave. E ele vai retornar para você o valor. Deixa eu executar. Mostrar lá. Número 10. Porque dentro da chave nós temos o número 10. Se eu colocar outra chave, para surpresa de ninguém, o resultado é true. Existe uma forma especial de acessar as chaves. Normalmente a gente usa string, e não só isso. A gente usa string respeitando as mesmas regras que você usa para declarar uma variável. Então, começa com uma letra ou underline, e aí continua com letras, números ou underlines. Chave respeita isso, então a gente pode usar ponto-chave. Sempre que respeitar essa regra, você pode usar esse formato aqui. Ponto, e aí a chave direto, sem colocar entre aspas, sem nada disso. E aí você pode executar, vai aparecer aqui o número 10. Também dá para você colocar novos valores, novas chaves, usando esse formato. Então assim, nova chave, eu vou colocar aqui, funciona como nova chave, e eu vou dar print no dicionário inteiro, só para a gente ver o formatinho que ele fica, é parecido com array. Aqui, entre chaves, chave, valor, aqui a nova chave funciona, outra chave, valor. Não existe ordem, não existe garantia de ordem. Então, por exemplo, apesar de ter colocado a nova chave por último, ela veio depois da chave, antes da outra chave, né? Então não tem nenhuma garantia de ordem, ao contrário do array, que sempre vai estar na mesma ordem. Afinal de contas, ele é ordenado. Vai ser sempre o 5, depois o 7, depois o 8 e assim por diante. No dicionário, não. No dicionário pode ser qualquer ordem. Não tem como você saber a priori. Normalmente a gente usa esse formato aqui, tá? Às vezes esse aqui também. E alguns outros, existem outras formas de fazer isso que a gente vai explorando no futuro e que você pode dar uma olhada na documentação. Tem algumas coisas aqui. Você pode usar get, você pode testar se existe alguma chave lá dentro, pegar só as chaves, aqui, keys, ou pegar só os valores, ver quantos pares tem lá dentro, enfim. Aqui tem alguns exemplos, ó. Aqui tem outros exemplos. Então, resumindo, o array guarda valores de forma sequencial e você acessa eles com o índice. O índice é sempre um número inteiro. Então não existe array 1.2, por exemplo. Não existe array uma string. É sempre um número inteiro, 0, 1, 2, 3, enfim. E se você tentar acessar um que não existe, aqui nós temos 0, 1, 2, 3, 4, não tem o 5. Se você tentar acessar um que não existe, ele vai dar um erro para você aqui, ó. Tentando pegar índice inválido 5 na base array. E o dicionário é um conjunto de chave e valor, onde a chave pode ser de qualquer tipo. A chave normalmente a gente usa string, mas pode ser qualquer tipo. Pode ser um número, pode ser um booleano, pode ser até um array, pode ser qualquer coisa a chave. Agora vamos fazer um exemplo simples. Um aplicativo / joguinho que sorteia o nome de alguém. Então eu vou abrir aqui o editor, já tem o main. Deixa eu fechar isso aqui. Nós vamos usar, na verdade, eu vou mudar o tipo desse main, botão direito, mudar tipo. Vou colocar control. E aí eu vou usar esse layout para o control ficar por toda a tela. Vou adicionar um label, colocar ele no centro da tela, um pouquinho mais para cima. E esse label vai ficar o nome da pessoa sorteada. Vou colocar um botão, button. Vou colocar ele no centro da tela, um pouquinho mais para baixo. E vou colocar aqui sortear. Aí aqui, em vez de colocar strings, números, em vez de colocar números, vamos colocar strings. Por exemplo, João, Maria, nomes bem criativos assim, Cleidson e Marquinhos. Eu vou deletar essa linha aqui, deletar essas duas. E a gente sabe que no JavaScript a gente consegue pegar um nó, a gente está aqui no main, a gente consegue pegar o nó button com o cifrão, assim. E ele até tem um autocomplete pra gente, button. E assim como nós fizemos no exemplo dos últimos vídeos, nós vamos conectar a um sinal. O sinal press do button. Esse mesmo script main vai receber esse sinal e vai redirecionar esse sinal, né, para um método chamado onButtonPressed. Esse é o padrão. Vou declarar aqui esse método. E agora, como eu conectei, assim que eu pressionar o botão, ele vai executar esse método
Eu vou colocar um print aqui só para mostrar. Vamos rodar. Deixa eu fechar aqui. Se eu clicar em sortear, ele coloca executou. Legal. Agora que ele colocou executou, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o label. O label lá na documentação você consegue ver que ele tem uma propriedade text. E vou colocar array. Qual índice que eu vou pegar? Eu quero pegar um índice aleatório. E para isso existe uma função chamada range. Pega um número aleatório de uma série indo de até. Então vamos colocar de 0, porque é o primeiro, até arr.size. Existe esse método size que retorna o tamanho do array. Aqui tem um detalhe muito importante. O range, ele vai pegar o número de 0, mas não vai pegar o número size. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Vai de 0 a 4. Ele nunca vai retornar 4. Ele vai retornar 0, 1, 2 ou 3. Ele não inclui o valor que está aqui. Ele vai 1 a menos. Ok? Beleza. E pronto. Se eu executar, sorteou Maria, João, Maria, Cleidson, João, Maria, Marquinho A. É Marquinhos, eu coloquei errado. Marquinhos. E às vezes ele sorteia o mesmo. Então, por exemplo, Marquinhos, Maria, João, Maria, Maria. E ele sorteou Maria 2 vezes aqui. Isso pode acontecer. Simples assim, o seu jogo está funcionando. Às vezes você não quer colocar aqui, né? Você quer um jeito de adicionar os nomes lá dentro do, entre aspas, jogo. Eu vou fazer isso rápido aqui, sem explicar muito, só por questão de curiosidade, vai que você quer. Vou adicionar mais um botão. Aqui. Colocar o nome dele, adicionar. Adicionar, colocar o texto. Colocar um line edit. Aqui. Aumentar o tamanho dele aqui. E aí já começar com o array vazio. E nós precisamos testar se o array está vazio. If array.empty return. Se o array estiver vazio, eu vou retornar, não vou fazer nada. Porque precisa ter pelo menos um valor dentro dele. Aqui nós vamos nos inscrever ao adicionar. Mesma coisa aqui. Só que, em vez de onButton pressed, on adicionar pressed. E aí, se ele pressionar o adicionar, eu vou pegar o array, vou colocar append, que é um método que vai colocar um valor dentro dele, como o último valor. Vou pegar lá o line edit, também tem um text, e vou adicionar. Só que antes, vamos verificar se o text do line edit está vazio. Se estiver vazio, a gente vai retornar para não colocar o nome vazio, né? Pronto. Agora, se eu clicar aqui, não vai fazer nada, mas se eu colocar Luiz e adicionar, ele vai poder sortear Luiz. Olha o Marquinhos aqui de novo. Adicionar, ele vai sortear. Ele pode sortear entre Marquinhos e Luiz. João, adicionar. E assim por diante. Você pode ainda por cima, quando adicionar, ir lá no lineEdit.text e colocar que ele é vazio. Porque aí você vai adicionar e ele vai sumir, ele vai ficar claro que adicionou. Adicionou? Adicionou. Sempre vai ser adicionou. Legal, simples. A gente viu, inclusive, algumas coisinhas aqui de interface gráfica, né? O label, o botão, o lineEdit. É isso. O que nós estamos fazendo aqui é aumentando o conjunto de ferramentas que você vai ter à disposição para implementar os seus jogos. Agora a gente já pode usar Array e Dictionary nos próximos vídeos. Recomendo usar os métodos disponíveis aí e testar para ver como funcionam, tá? No próximo vídeo, a gente vai ver laços e estruturas de repetição. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu responderei da melhor forma possível. Até a próxima e tchau!